Pra fazer a Por pergunta, favor. Vera. Hum? Você faz a pergunta, né? Faço, pode deixar. Rapidinho aqui, sorri pra foto. Sim. Olá, Vera. Foi. Abaixa essa granada. Foi, agora eu vou esperar só um. Da sua mãe. Eu já vou iniciar, falta 3 minutos. Não sei se já tá. 3 minutos? Isso, não sei se já tá ok, a gente vai agora. Vai ligar aquela luz lá? Isso, aí tira só o som. Diminui todo o som. Já começou. Aí você fica de olho no chat. A gente já tá online em todos. Tá muito bom isso? Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho. Hoje com uma convidada para lá de especial aqui. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Então nós vamos convidando a vocês que querem nos acompanhar na noite de hoje. Quem tem o seu Evangelho, por favor, capítulo 27, Pedi e obtereis. Se você quiser colocar o seu copo de água, sua jarra de água para fluidificação no momento das nossas vibrações, você também pode colocar. Então vamos nos preparando para pedir toda a proteção desse plano espiritual maravilhoso. Nós vamos nesses momentos nos recolhendo intimamente. Vamos respirando profundamente. Vamos, nesses momentos abençoados, nos desligando de toda a nossa correria, do estresse, do nosso dia a dia. É um momento onde nós podemos mentalizar o nosso Mestre Jesus, que nos acolhe mais uma vez na noite de hoje. Vamos pedindo aos seus mensageiros, ceareiros, fraternidades. Vamos também sentindo a presença dos nossos mentores espirituais.
para que sejamos abençoados, protegidos, amparados, a cada um de nós que está conectado nesses instantes no Evangelho, todos os nomes que estão sendo colocados aí nas redes sociais. Vamos também pedindo a proteção dos nossos lares, essa luz que possa chegar onde você estiver na noite de hoje. Nós vamos também pedindo a proteção deste ambiente, para que nós possamos ser incluídas, amparadas, para que as nossas palavras possam ser extensão dos nossos corações, pedindo também a proteção daqueles trabalhadores que já estão reunidos em Teu nome, Mestre Jesus, para dar este suporte de cura, de limpeza à nossa casa e a todos que estão conectados no Evangelho desta noite. E é assim, nessa sintonia, nessa alegria imensa de estarmos mais uma vez juntos, é que nós vamos iniciar o Evangelho da noite de hoje, também envolvendo a Angelita, que está na psicografia, a Iris e a Bia, que está aqui na técnica. Graças a Deus, né? Deus. Então, capítulo 27. Pedi e obtereis. Então, eu vou ler esse primeiro pedacinho que nós temos aqui, para que a Cris possa estar conversando com a gente um pouquinho também, né? Sobre este capítulo que é tão interessante, tão importante, para que haja uma compreensão da nossa parte. Nunca é demais nós aprendermos e falarmos sobre a prece, porque tem muitas pessoas que têm dúvidas como orar, qual é a forma correta, qual não é a forma correta, né? Então vamos falar um pouquinho. E aí, aqui, condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. E aí, Cris, me fala uma coisa. Nós conversamos até um pouquinho antes aqui. Sim. E você me falou um pouquinho, né, sobre realmente a prece, o que seria, né, os propósitos que nós temos em relação à prece, a eficácia da prece e também os benefícios que ela pode estar nos oferecendo. Então fala um pouco para a gente, né? Você pode estar se apresentando, você também é professora, né, da Escola Mediúnica. Sim, é um prazer estar aqui com você essa noite, nesse Evangelho. Eu sou professora aqui da Fraternidade e estou muito feliz de estar aqui com você hoje, falando de um tema tão importante que é a prece, né? É um tema que temos muitas coisas, né, para falar sobre a prece, mas a gente pode começar a falar o que é a prece. A prece, ela é um ato de adoração, ela pode ser uma súplica, né? E ela, quando ela é feita com fé, com sinceridade, ela faz com que a gente pense em Deus, se conecte com Deus, né? Então é muito importante a prece. E a prece, como é que a gente consegue se comunicar assim com os espíritos superiores, com Deus, né? Então a prece, ela tem um mecanismo, porque a prece é um pensamento, né? É um pensamento que vem do nosso coração. E o pensamento, ele é energia. Energia é uma força, né? E essa energia, ela se propaga
na forma de ondas, né? E o veículo de transmissão do pensamento é o fluido cósmico universal, que forma tudo, que permeia tudo no universo. Então, da mesma forma que o som se propaga no ar, o nosso pensamento se propaga no fluido cósmico universal. E é interessante que quando a gente pensa, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, as nossas ondas mentais, ela tem um alcance curto. Mas quando nós nos colocamos em prece, essas ondas mentais, elas já têm um alcance maior. E quando nós fazemos uma súplica, que este pensamento é adicionado um grande sentimento, uma grande emoção, essas ondas de pensamento, elas são de longo alcance. Então é assim que nós nos comunicamos com os espíritos superiores, nos comunicamos com Deus. Então quando nós fazemos um pedido a Deus, os espíritos responsáveis para fazer com que se cumpra os desígnios de Deus, nos escutam e transmitem a Deus a nossa prece, a nossa súplica, o nosso pedido, o nosso agradecimento. E quando nós dirigimos os nossos pensamentos aos espíritos superiores, essas preces também vão atingir a Deus, porque nada é feito sem a vontade dele, sem a permissão de Deus, né? Então, olha a importância da prece verdadeira, né? Porque como a gente leu aqui o início do capítulo 27, né? E que Jesus nos fala que é para a gente, na realidade, se recolher, né? Se recolher, entrar no nosso aposento, que seria entrar para dentro de nós mesmos, porque a prece, como ele mesmo diz, não precisa de tantas palavras, mas ela precisa da ação do pensamento, né? Como você explicou tão bem agora para nós, como é que funciona a ação desse pensamento. Então, na realidade, é uma atitude que nós temos em nos recolher, é uma atitude que nós temos em elevar o nosso pensamento e conectar esse pensamento ao nosso sentimento, né? Para que realmente possa se elevar e essas ondas se elevando e se propagando no universo, elas são recolhidas por esses espíritos superiores, chegam até a eles. Então, muitas pessoas, né, elas não entendem esse funcionamento da prece, então elas dizem, algumas dizem que, mas se Deus sabe das minhas necessidades, eu não preciso pedir, eu não preciso orar, né? Então, dentro daquilo que nós estamos comunicando e que a Cris acabou de dizer, é necessário sim a oração. Em primeiro lugar, quando nós oramos, nós temos que ter a humildade na nossa oração, porque é um reconhecimento que existe uma energia superior que vai nos acolher e vai atender ao nosso pedido, à nossa súplica, ou mesmo receber o nosso agradecimento, porque muitas preces também são de agradecimento, não é só para pedir, mas também para agradecer. É isso, Cris? Sim, então existe a prece que é agradável a Deus. Isso. E a prece que não é agradável a Deus, e a gente tem um bom exemplo no Evangelho, que é a parábola dos fariseus e do publicano, né? Do fariseu e do publicano. Então, os fariseus eram de uma seita judaica, e eles eram muito orgulhosos. Eles, doutores da lei, eles estavam preocupados somente com as práticas exteriores e não estavam buscando a melhoria deles. E o publicano, que eram cobradores de impostos, eles eram muito mal vistos, né, na sociedade judaica. Então, Jesus faz a comparação da prece do fariseu e do publicano. Então, a prece agradável a Deus é a prece do publicano, que fez aquela prece com humildade, e não a prece
com orgulho, né? Aquela prece que exalta as suas qualidades, ao invés de reconhecer, né, as suas... E mesmo para se mostrar para o outro. Então, Sim. você já está recebendo ali, né? Não é necessário a gente rezar, que nem é falado no Evangelho, né? A gente pode se retirar para os nossos aposentos, a gente não precisa se exibir nas praças. Fecha a porta ainda. Fecha a porta. Não é necessário ficar de joelhos nas praças públicas. Então tem a prece agradável a Deus, é a prece que a gente faz com humildade. E a gente tem que estar com aquele coração purificado para fazer a prece. Exatamente. Perdoar, né, o próximo. Exatamente. Se reconciliar com o seu adversário, com o seu inimigo, porque senão como seria a prece sincera do nosso coração, se existem resquícios, se existem mágoas, se existem ressentimentos que nós sabemos que envenenam a nós próprios, né? Como fazer uma prece onde nós vamos falar humildemente, se nós não conseguimos perdoar, muitas vezes até nós mesmos, né? Nós nos culpamos, não saímos do lugar. Então não fica muito legal essa prece aí, não é uma prece, acredito eu, que não seja uma prece agradável a Deus, porque não encontra uma sintonia e mesmo uma elevação, como nós falamos aqui, dessas ondas que se propagam pelo universo, até onde vai as ondas de um coração que está fechado, né? Para o perdão, para a aceitação, para a resignação. Até onde se propagam essas ondas, né? O nosso próprio sentimento de dificuldade, de perdão e de humildade para com os nossos inimigos, os nossos adversários, nos impedem de ter uma prece que se propague no universo, né? É isso mesmo. Então é um pensamento que parte do coração. Um pensamento que parte do coração é muito mais ouvido do que aquelas longas preces recitadas. E tem uma citação aqui nesse capítulo que eu acho assim, extremamente importante de estar colocando, que é a instrução de um espírito, que ele se chama Monod, que ele fala sobre o modo de orar. E eu acho que a frase principal da explicação dele é que ele fala o seguinte, que quase todos rezam, mas poucos sabem rezar. É verdade. Aí ele coloca assim, eu fiz um resumo, porque é muito importante. A prece, ela deve vir do fundo do coração, ela deve elevar-se em agradecimento a Deus, deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, suplicando o seu amparo, o seu perdão, a sua misericórdia. E ela deve ser profunda, pois é a alma de vocês que deve se elevar até o Criador. E ele coloca, transfigurem-se como Jesus no Monte Tabor. Né? Então, ele coloca, Jesus, ele vai se transfigurar, deixa ele radiante, branco, cheio de amor e de esperança. Né? Então, é assim que nós devemos nos portar. Né? A transfiguração de Jesus no Monte Tabor foi quando ele apareceu de forma iluminada, falando com Moisés e Elias, na presença dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Então eu acho que esse espírito ele colocou muito bem, porque na prece nós temos que nos transfigurar no nosso melhor, porque como nós vamos conversar com Deus? Se nós ainda somos imperfeitos, mas nós podemos falar em espírito, né? Porque de uma certa forma nós somos apegados às coisas mais materiais, mas esse transfigurar seria sair desse apego às coisas materiais para que realmente pudéssemos abrir verdadeiramente o nosso coração. E é só Ele que verdadeiramente nós podemos nos abrir, porque nós sabemos, temos a certeza desse acolhimento. Porque se não fosse Deus, se não fosse nosso Mestre Jesus na nossa vida, o que nós faríamos? A quem nós recorreríamos, não é verdade? Com certeza. Então, aqui também é muito interessante, falando da prática diária da prece, né?
que ela deve fazer parte dos deveres de cada dia, que ao nós nos levantarmos antes mesmo de nós iniciarmos as nossas atividades, a primeira coisa seria esse elevar o pensamento, e como disse bem a Cris, né, deixar que o nosso coração e o nosso pensamento se una para essa prece, para nós iniciarmos o nosso dia. Isso é de extrema importância para que nós possamos estar alerta às nossas dificuldades, aos transtornos que nós vamos ter no nosso dia a dia, os obstáculos que nós vamos encontrar, mas a gente, nessa elevação de pensamento, a gente consegue superar tudo aí, né? Com fé, com esperança, com resignação e principalmente com muita fé, porque a gente fica abastecido aí de fé, né? Com certeza. Eu acho que com a prece nós podemos propor 3 coisas, né? Louvar a Deus, pedir, agradecer. E ao acordar, né? É muito importante ao acordar, né? Para os mal-humorados, né? A prece pela manhã, nós temos que acordar alegres, né? Nós temos que agradecer pela noite transcorrida, pelo dia, pelas oportunidades que nós vamos ter naquele dia, pelas dificuldades que nos trazem o aprendizado, né? Então nós temos que são momentos de prece, ao acordar na dificuldade, buscando o auxílio diante de um perigo, nas aflições, para resistir às tentações, né? Com certeza. Para buscarmos os pensamentos dos bons espíritos, na contrariedade, na felicidade, a gratidão, no arrependimento, o perdão. E a gente não pode esquecer da prece antes de dormir, né, Vera? Porque nós não sabemos se vamos despertar no outro dia, né? Então é muito importante nós nos prepararmos para dormir e principalmente preparar o nosso espírito para que ele possa ir para bons lugares aí durante a noite, trabalhar, todo esse tipo de coisa. Você quer colocar aqui que a gente vai olhando, se as pessoas quiserem colocar as dúvidas, a gente vai falando aqui, tá? Então, nós temos aqui um suporte muito bacana do pessoal. O pessoal aqui, ó, também do Insta coloca, do Face, a Denise aqui participa de todas, né? Sim, Deus nos acolhe verdadeiramente, a oração nos eleva, entramos em uma conexão direta com Ele, tá? Uma gratidão por mais um dia. Aí as pessoas vão colocando aqui, prece é um sentimento, é algo que vem da alma. Exatamente, a Isilda falou aqui pra gente também. Isso, tem bastante oração. Você se expande, vamos nos envolver em uma luz de bênção. Exatamente, a prece tem que ser de todo o nosso coração, com toda a nossa pureza e fé. Isso mesmo, Aurea. É exatamente isso que a gente está falando. Essa prece nos permite esta conexão, né? Toda essa conexão. Então, se você tem dúvida ou quer estar participando, participa com a gente. Que a gente gosta. O pessoal aqui do Insta também, deixa eu ver. Proteção. Aqui tá, a pessoa também, a Fabiana está dizendo que ela não sai de casa sem fazer a prece dela, sem fazer as orações dela. Exatamente. Nós temos que nos sentir protegidos. E a prece é uma forma de nós nos sentirmos protegidos e amparados. E sobre a eficácia da prece, o que nós poderíamos falar? Às vezes a gente reclama, né, que a gente não foi atendido, mas os espíritos colocam que não é o remédio que é ineficaz, né? Mas sim a maneira como a prece é empregada, né? Então, a eficácia da prece ela estaria relacionada com fervor, né? Que você faz aquele pedido, que você emite aquele pensamento para os espíritos superiores a Deus. Então, eu coloco aqui mais ou menos o que acontece. Antigamente, as pessoas pagavam, né, pelas preces. Tem as preces pagas do Evangelho, os escribas.
eles cobravam pelas preces. Então, qual que é o valor, né, de uma prece paga? Com que fervor aquela pessoa que foi paga para fazer a prece realizou aquela prece? E hoje em dia a gente pode transferir isso aqui para o centro, que a gente vivencia aqui no centro. Se nós estamos passando por alguma dificuldade, ou nós vamos fazer uma prova e a gente quer o auxílio, né, da casa, nós temos que vir aqui e pedir esse auxílio. Agora, se a vizinha está passando, estou indo na fraternidade, coloca o meu nome na caixinha da vibração, né, das vibrações. A pessoa que vai colocar aquele nome, ela não vai colocar com o mesmo fervor da pessoa que está necessitada, né? Então, nós que temos que fazer esse pedido, buscar, né? Pedir e obtereis, né? Pedir e obtereis, é isso mesmo. Lembrando, né, que Deus ampara aos que se ajudam, né? Exatamente, nós temos que nos ajudar a nós mesmos também, né? Ajudem-se que o céu os ajudará. E a gente precisa saber também o que nós estamos esperando da prece. Eu gosto muito dessa colocação da Meimei, que fala que a oração, ela não vai nos retirar o sofrimento, mas ela vai nos revestir de forças para suportá-los. Então é bem assim. E eu gosto muito de Emmanuel, ele tem uma explicação sobre a eficácia da prece que eu acho fantástica. É verdade. Ele foi muito bem colocado. Eu acho fantástica. A gente pode ler aqui. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que acende numa casa desarranjada. Então, a presença da luz não altera a situação do ambiente desajeitado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então, é bem isso, né? A gente está com a vida toda desarranjada, a gente vai fazer uma prece e as coisas não vão acontecer. É nós que temos que buscar. Exatamente, mas vai clarear, né? Agora, a prece é a lâmpada que se acende, mostra a bagunça, né, que ele está colocando. Mostra onde está a bagunça, a confusão, para você começar, né, a limpar o... Então, a prece, ela vai clarear para que a gente comece a realizar o nosso trabalho, né? E assim, o que a gente pode pedir para Deus numa prece? Não pode pedir para ganhar na loteria, nem para terminar com os nossos sofrimentos, não pode. O que a gente pode pedir pela prece? Né? Os bens mais preciosos, a paciência, a resignação, a fé, né? Aí o Espírito coloca, já se lembraram de pedir a própria melhoria, né, moral? Né? Então, peçam antes de todas as coisas para que sejam pessoas melhores. É verdade. Né? E tem a prece de São Francisco que eu acho fantástica para explicar o que nós podemos pedir a Deus pela prece. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É tudo que nós precisamos. É verdade. É tudo aquilo que nós precisamos. E aqui nós temos também, né, esses benefícios da prece, que é muito importante nós entendermos, até mesmo em relação à nossa imunidade, né? Com certeza. Porque quando nós estamos com o nosso pensamento elevado, nós estamos com a nossa fé fortalecida, nós estamos esperançosos, então existe uma motivação interna. Nós não precisamos de motivações externas para estar na vida, não é verdade? Então, ela funciona como uma proteção energética muito grande para nós. Com certeza. É isso? Energética e espiritual, né? Com certeza. Não esquecendo dessa parte espiritual também.
quando nós estamos fazendo uma prece, a gente entra em comunhão com as esferas superiores, né? Então ela é um método de proteção energética e espiritual, tanto preventivo quanto restitutivo, né? Exatamente. E quando você ora e eleva o pensamento a Deus, isso aqui é importante, a gente muda o nosso padrão vibratório. Então, a gente permite com essa mudança a aproximação dos espíritos superiores, né? Aí vem a questão, quanto maior o tempo que a gente permanece em sintonia com esse padrão vibratório elevado, ou seja, em oração, maiores seriam os benefícios da prece. Mas eu te pergunto, Vera, a gente pode ficar em prece o dia inteiro? Eu estou quase dizendo que sim. Ai. Mas não dá, né? Não dá. Tem momentos que a gente, além de nós não estarmos em prece o dia todo, o nosso padrão, o inverso também acontece, né? A energia, a queda energética, e aí a gente fica negativo, né? E a gente atrai mais encrenca, mais confusão. E nesse pensamento negativo, nesse padrão inferior de pensamento, a gente se alia a muitas coisas, principalmente ao processo obsessivo, porque o negativo, o inconsciente negativo do planeta neste momento, ele ainda está bem pesado, né? Muito mais do que o positivo, do que na prece, porque tem muitas pessoas que não estão tão preocupadas com a espiritualidade, né? Então, aí nós precisamos nos preocupar e prestar atenção. Se você está extremamente ansioso, negativo, angustiado, com medo, com pânico, com depressão, com descrença, né? Agressivo, como é que você acha que está o padrão de pensamento? Baixíssimo, né? Dá para saber. A fraternidade já está funcionando, viu, gente? Pode vir tomar passe, passar numa consulta espiritual, passar numa desobsessão, porque é exatamente nesses momentos que nós precisamos de ajuda. Às vezes nós não conseguimos achar esse caminho de volta sozinho. Nós precisamos de uma ajuda espiritual para que você se coloque novamente, né, no seu caminho, de manter o seu evangelho, de manter a sua prece diariamente. Eu estou ouvindo aqui, né, estou lendo aqui que muitas pessoas têm o hábito da oração, é muito importante. Tem pessoas que não conseguem sair de casa sem orar, tem pessoas que não conseguem dormir sem orar, tem pessoas que primeiro agradecem antes de fazer o seu pedido. Então, cada um, aí, a maior parte das pessoas, principalmente aquelas pessoas que gostam e que cultivam já o evangelho no lar, porque sabe a diferença que é você levar a luz para sua casa, né? Mesmo que você faça esse evangelho sozinha, e essa live que nós estamos aqui fazendo, já há 6 meses aí, foi uma live porque as pessoas começaram a solicitar porque elas não estavam conseguindo fazer o evangelho, porque ficaram tão confusas, ficaram tão temerosas, inseguras em relação ao início da pandemia, que deixaram até de fazer o evangelho no lar. Então nós colocamos esse evangelho, que, diga-se de passagem, a partir da próxima semana será às quartas-feiras, às 20 horas, tá? A partir da próxima semana, o evangelho será às quartas-feiras, às 20 horas, tá? Então, para que você possa acompanhar e não deixe de fazer o seu evangelho uma vez por semana. Você pode fazer até um outro dia, mas acompanhe com a gente também, que é muito importante isso. E aí, você fica o dia todo em prece? Não, mas eu tenho uma sugestão. A gente pode fazer da nossa vida uma prece, né? A gente tem que procurar manter o nosso padrão vibratório elevado para a gente estar em sintonia com a espiritualidade superior. Então, pensamentos e sentimentos puros
para mim, para o próximo, a gratidão pela vida, a aceitação, compreensão, o acolhimento ao outro, né? Quando você é carinhoso, quando você é respeitoso, quando você é amoroso, você está elevando o seu padrão vibratório. Logicamente que nós somos imperfeitos, todos nós sentimos raiva, medo, mas o importante é que a gente não se deixe dominar pela raiva, que a gente não se deixe dominar pelo medo. Exatamente. Né? Então, o medo, a raiva, a angústia, a ansiedade, tudo isso faz parte da nossa vida. Só que existem parâmetros, né? Algo que é exacerbado, descabível, é algo que saiu fora do controle. Tudo que é exagerado está em desequilíbrio, não é isso? Sim. Bem por aí. Eu acho importante falar que as boas ações são as melhores preces, né? Porque os atos são melhores que as palavras, né? E tem uma frase de Joana de Ângeles importante, que ela fala que a oração mais eficiente é que se faz através da ação do bem ao próximo, sob a inspiração do amor, né? E eu lembro que eu lia com os meus filhos o livro Pai Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei, que é para crianças, mas os adultos podem ler, porque é muito bonito. E eu lembro de uma mensagem que ela fala sobre o cântico de louvor dos pássaros. Né? Que os pássaros, eles tinham algumas dificuldades, é uma história infantil, ela conta que os passarinhos tinham dificuldades com os ovinhos, que eles colocavam os ovinhos no chão, aí vinham as cobras, pisoteavam os ovos, então eles pediram ajuda para o Pai Celestial. Então foi um anjo auxiliá-los para que eles construíssem os ninhos nas árvores, né? E deu certo. E eles ficaram tão felizes, e ela coloca de uma forma tão bonita para as crianças, que aquele cântico dos pássaros de manhã, à tarde, à noite, é um cântico de louvor a Deus, de agradecimento. E qual que é a mensagem, né? Qual que é o cântico de louvor a Deus do homem? Quando nós fazemos o bem para nós e para o próximo, nós estamos louvando ao Pai, né? Então a melhor prece é a prática do amor, fazer o bem. Com certeza. Sem olhar a quem? Sem olhar a quem? Então, aqui, a Isilda está colocando: a pessoa que vai colocar meu nome não terá o mesmo empenho que eu teria, mas a espiritualidade entende a necessidade e a fé de quem pediu. Uma pessoa acamada não pode estar presencialmente. Sim, com certeza, exatamente isso. O outro vai estar colocando, e pode ter certeza que a pessoa, ela vai ser entendida. Quando a Cris fez a colocação, ela até colocou, né? Então a pessoa está dizendo, ela passa e diz para a vizinha: eu vou até o centro, vou até na fraternidade. E eu digo assim: coloca meu nome lá. É uma situação diferente, né? Porque aquela pessoa que nasce com uma deficiência, aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está impossibilitada, que tem uma deficiência mental, vocês podem ter certeza que nós, de uma certa maneira, em todo o Evangelho nós fazemos as vibrações por todos esses locais também, para que eles possam ser atendidos, assim como cada um deles tem um mentor que cuida, né? Então, logicamente que a pessoa não vem presencialmente porque ela está acamada. Aí nós falamos aí no papo da vizinha que falou que ela vai colocar, está dizendo a necessidade que nós temos de fazer por nós. Sim. Mas muitas vezes nós reencarnamos com alguém que vai nos amar, ou que vai nos acolher, que vai nos ajudar e que vai orar por nós. Quando nós temos o nosso filho pequeno, o que a gente faz por ele? A gente vai fazer por ele até que ele possa fazer por ele, né? E mesmo quando ele estiver adulto, ele vai fazer por ele, mas mesmo assim nós ainda vamos fazer a nossa prece também para os nossos filhos que estão presentes ou que estão ausentes, que são pequenos, que são adultos,
que estão encarnados, que estão desencarnados. Nós sempre vamos orar pelos nossos filhos e pelos nossos entes queridos. E principalmente nós deveríamos orar pelos nossos inimigos, porque o inimigo, quando ele está encarnado, está ótimo. O problema é quando ele está desencarnado. Nós temos que orar mais ainda para ele, porque a gente não vê ele onde ele está. Esse fervor, ele está relacionado com mérito. Exatamente. Então, a pessoa que pediu para a vizinha e comodamente não veio, é nessa situação que eu quis dizer. Exatamente. Ela podia ter vindo, deveria ter vindo. A gente não pode delegar para os outros o que a gente pode fazer. Maravilha. Então, a gente poderia agora falar um pouquinho para que dentro da eficácia, né, da prece, né, o que ela pode estar ajudando para equilibrar tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito, Cris? Então, hoje em dia existem muitos trabalhos científicos, né, que comprovam a eficiência da prece. Né? Os benefícios que a prece traz, tanto para a pessoa que está fazendo a prece, quanto a pessoa que também está recebendo. Então, pessoas internadas, que têm um trabalho, né, que pessoas internadas que receberam a prece tiveram uma recuperação melhor daquelas que não receberam. Então, existe uma comprovação científica da prece com efeitos no nosso organismo. Então, a prece, como ela é energia, ela vai provocar respostas no nosso cérebro, estimulando algumas áreas, inibindo outras, aumentando a produção de determinadas substâncias, diminuindo outras. Então, quando nós estamos em prece, substâncias que são produzidas numa situação de estresse, elas diminuem. Substâncias que nos dão a sensação de bem-estar, elas aumentam. Né? Então, é comprovado cientificamente o efeito dessas substâncias no nosso organismo. Então, quando nós estamos em prece, aumenta, por exemplo, a produção de melatonina, que tem uma ação antidepressiva, aumenta, como você falou no início, a nossa imunidade. Então, vai ter respostas positivas no nosso organismo, diminuindo o estresse, melhorando o nosso humor, melhorando a nossa autoestima, fora a melhoria, assim, psíquica, né? Diminui, gera uma paz espiritual, psicológica. Nós vamos enfrentar melhor os propósitos da vida, nós vamos enfrentar melhor as nossas doenças, vamos ter menos distúrbios psíquicos, tudo pela prece, um melhor funcionamento orgânico, a gente, enfim, tem uma melhor qualidade de vida com a prece, fazendo a prece. Como é que a gente poderia, assim, dar uma encerrada no nosso Evangelho dessa noite para que a gente possa passar para as nossas vibrações aí? O que você poderia resumir, né? A prece, ela é um ato de caridade, ela nos proporciona felicidade. O que você poderia... Sim, é o que nós falamos no início, é você se transfigurar no seu melhor, né? A prece, ela seria um estímulo externo que promove um reflexo positivo, né? Então, quando você está em prece, é como se você tivesse a sua mente... como se fosse uma flor estelar aberta ante o infinito, e você absorve aquele orvalho, né, o nutriente de vida, de luz, e não só nós nos beneficiamos, a gente pode fazer a oração para o próximo, para um desencarnado, para um encarnado, que ele também vai se beneficiar, e a prece é um ato de caridade. E eu acho que para encerrar, a gente pode encerrar com o Santo Agostinho, né, que ele fala, né, a felicidade que a prece proporciona, né? Ele diz assim, eu não vou ler tudo para não me estender, mas ele fala assim: avancem pelos caminhos da prece e sentirão deliciosos perfumes, ouvirão as liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves dos serafins. Então, ele diz que a linguagem da terra é pobre para definir a felicidade que irão sentir, pois ela entrará
por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte da vida quando se está em oração. Exatamente. Não tem palavras, né, para transmitir o efeito que a prece tem sobre o nosso corpo e sobre o nosso espírito também. Nossa, que lindo! Nós recebemos aqui uma psicografia também. Nós vamos ler no final. A Angelita aqui psicografou, falando sobre a prece. Que lindo! Vamos ler no final, tá? Então vou deixar para você ler no final e fazer o Pai Nosso. Eu leio então, acho que é mais fácil, eu estou acostumada com a letra da Angelita, tá? Então eu vou convidar a todos vocês agora para as nossas vibrações que a Cris vai estar fazendo. Quero agradecer a participação, o carinho de vocês. Nós vamos reiniciar o nosso Instagram. Vamos lá. Reiniciar o nosso Instagram para dar os avisos da nossa casa. Tem algumas perguntas que fizeram aqui que eu quero responder em relação. Cadê? Então, pode começar as vibrações. Deixa eu só dar um aviso. Me perguntaram aqui se era necessário agendar o seu comparecimento na fraternidade. É sim, você vai agendar pelo Instagram o horário, pelo WhatsApp. Não é Instagram, é o WhatsApp, tá, minha gente? Para você comparecer na nossa casa, você vai receber um horário para você chegar e fazer todos os tratamentos no mínimo possível de tempo aqui dentro. Nós não temos palestra, nós temos só essa live do Evangelho no Lar, que a partir da próxima semana será às quartas-feiras, às 20 horas. Tudo bem? Ok, então. E trabalho para Preto Velho, nós vamos ter agora no mês de novembro. Dia 31 agora já está lotado? Então vai ser só no mês de novembro, né? Dia 7? 14. Dia 7 e dia 14 de novembro, tá? Ainda dá para agendar. Então você vem, comparece no seu tratamento e depois você pode estar agendando o seu Preto Velho. Vamos iniciar as nossas vibrações. Vamos agora doar um pouco do nosso amor, exercitando os ensinamentos que acabamos de receber no Evangelho. Para tanto é necessário descruzarmos as pernas, os braços, fecharmos os nossos olhos, serenarmos o nosso espírito, elevarmos o nosso pensamento até o Mestre Jesus e convidarmos a fraternidade responsável pela coleta das vibrações e vibrarmos pela paz no mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes, pelo Brasil e todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros, pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra, por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo, por esta casa de oração, todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam, por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje, por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, os nossos irmãos com AIDS, fogo selvagem, aqueles que contraíram a Covid, que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor,
Vamos fazer vibrações para todos os trabalhadores da área de saúde, por todos os idosos e asilos, pelos orfanatos, creches e crianças abandonadas, por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, mães aflitas e filhos problemas, por toda a juventude dependente de drogas, em especial pelo nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas, pela caixinha de vibrações, todos os nomes e endereços nela colocados, que Jesus possa atender a todos eles, pelos nomes colocados nas redes sociais, pela cúpula de proteção da nossa casa, e vamos pedir também pela fluidificação das águas, e vamos deixar uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual onde maior for a necessidade. Graças a Deus. Nós vamos ainda nesses momentos agradecendo por esse evangelho maravilhoso. E neste momento que tivemos a oportunidade de nos doar em amor, em carinho para os nossos irmãos mais necessitados, este é um momento onde nós podemos também receber essas dádivas, essas energias acolhedoras, curadoras do nosso Pai, que emana a todos os seus filhos incansavelmente. Vamos sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, que envolve amorosamente a cada um de nós na noite de hoje que estamos reunidos em nome deste amor, em nome dessa cura. Este é o momento onde nós podemos nos despir do nosso ego, das nossas vaidades, do nosso egoísmo. Vamos mostrar verdadeiramente ao Pai, falar da nossa dor, da nossa necessidade, dos nossos medos, das nossas inseguranças. E também falarmos da esperança que nós temos em receber este alívio para os nossos espíritos na noite de hoje. Que nós possamos, através desta prece, Pai amado, receber todas essas dádivas de luz que envolve todas as células do nosso corpo físico, todo o nosso campo energético, os nossos espíritos, que energiza e também alinha todos os nossos centros de força, desde o nosso coronário, que nós vamos sentindo nesses instantes essa ligação com o alto, e vamos erguendo os nossos braços e recebendo essa luz desde o nosso chakra coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. Assim, Pai amado, te agradecemos por todas essas dádivas recebidas na noite de hoje. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, a toda essa equipe médica que estiveram conosco na noite de hoje, os mestres ascensionados. Agradecemos também a presença da Cris e todos esses presentes que nós recebemos do plano espiritual. Nós vamos ler as psicografias para que depois a Cris possa fazer a prece do Pai Nosso de encerramento. Somos seres totalmente energéticos. A energia é abundante, tanto para receber quanto para doar. Ninguém necessita de artifícios especiais para que isso aconteça,
Essa troca acontece independente da nossa vontade. Doamos amor quando abrimos nosso coração. Doamos fraternidade quando doamos nosso tempo ao próximo. Recebemos muito mais quando todas essas energias doadas voltam ao nosso campo vibratório em forma de gratidão. Assim também são as preces. Quando colocamos sinceramente nossos sentimentos, nossa energia e nosso amor pedindo ao Pai, recebemos bênçãos. O poder da prece está no teu pensamento. É súplica aos céus na dificuldade do momento. Na hora da prece, onde abrimos nosso coração, é pedido o agradecimento. Nos elevamos em resignação. A prece deve ser verdadeira, com humildade e compaixão. Reconcilia-te com teu inimigo para também receber o perdão. A prece é flecha certa que vai aos céus, ao Pai bendito. É força, é fortalecimento, trazendo bênçãos do infinito. Espíritos protetores da fraternidade e do amor. Lindo, né? Então a gente vai encerrar, né, o Evangelho de hoje com a prece que ocupa o primeiro lugar, que é o Pai Nosso, que foi Jesus que nos ensinou, e ela é uma obra-prima de concisão, porque ela resume todos os nossos deveres para com o Pai, para com nós mesmos e para com o próximo. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. É assim que na noite de hoje nós vamos encerrando o nosso Evangelho. E a partir da próxima semana, quarta-feira, às 20 horas. Então, cada semana nós temos uma maravilhosa que vai fazer o Evangelho. Na próxima semana será a Cássia, depois a Roberta, a Cris e eu e a Angelita. E aí, até a próxima semana, uma quarta-feira, não esquecem, a gente vai colocar nas redes sociais um novo horário. Mais algum aviso? Bem? Então, um grande beijo, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada pela colaboração, que vocês continuem sempre conosco. Beijo grande. Beijo no coração.